o que é o Espiritismo. Se nos perguntarem, se calhar não conseguimos uma definição bem correta do que é o Espiritismo. Vamos ver se o que nós pensamos é realmente e a forma como nos comportamos. Antes de mais, um cumprimento aos jovens da evangelização que vêm aqui acompanhar a palestra. Portanto, eu dividi a apresentação nestes temas. Portanto, introdução, vamos fazer um enquadramento histórico de quando apareceu o Espiritismo, como é que se iniciou, quem foi Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, o que nos ensina o Espiritismo e o que é que distingue o Espiritismo das outras religiões. E como seguir o Espiritismo, ou seja, como devemos comportar se formos efetivamente espíritas ou estivermos a treinar para isso. Depois das conclusões, depois uma pequena sugestão de leitura, que já vamos ver. Portanto, o Espiritismo surgiu e como é que surgiu, quem é que foi o codificador e o que é que nos ensina e como é que se pode aplicar às nossas vidas. Mais do que uma crença, o Espiritismo é um caminho de conhecimento, de autotransformação e de progresso moral. O contexto histórico em que surgiu o Espiritismo nasceu num tempo então de grande curiosidade científica e de intensos debates filosóficos. No século XIX, a humanidade procurava compreender os mistérios da natureza através da razão e da observação. Foi neste ambiente que se tornaram conhecidas as chamadas mesas girantes, fenómeno em que os objetos se moviam aparentemente sozinhos, despertando o interesse do público e dos estudiosos. Não eram só as mesas girantes, eram também as batidas, os raps. Muitos viam as reuniões mediúnicas como simples entretenimento. Ainda hoje, as sessões mediúnicas também, algumas pessoas vêm com esse objetivo, não de aprender, mas de observar o fenómeno. O educador francês Allan Kardec decidiu investigar este fenómeno com seriedade científica. A partir das suas observações, concluiu que os movimentos não eram obras do acaso, mas manifestações inteligentes invisíveis, os espíritos. Portanto, ele percebeu que se a manifestação era inteligente, teria que haver um princípio inteligente por trás dessas manifestações. Vamos ver como é que ele chegou a essa conclusão. No que pensamos quando ouvimos Espiritismo? Antes de avançarmos, pensamos por um instante. Quando ouvimos a palavra Espiritismo, o que é que nos vem à mente? Será uma religião? Uma filosofia? Uma ciência? Allan Kardec explicou que o Espiritismo reúne essas três dimensões. É ciência porque estuda os fenómenos espirituais, filosofia porque reflete sobre o sentido da vida e moral cristã porque convida à prática do bem e ao aperfeiçoamento moral. Portanto, tem as três componentes. Como é que se iniciou então o Espiritismo? A história do Espiritismo começa nos fenómenos físicos observados em França, Alemanha e nos Estados Unidos, as chamadas mesas girantes e comunicações através de pancadas, as tais raps. Allan Kardec era pedagogo e membro de várias sociedades científicas e era cético também, portanto ele não acreditava à partida em nada disso. E, portanto, é levado para as reuniões mediúnicas por curiosidade e porque foi convidado por pessoas com quem ele tinha boas ligações e acreditava nessas pessoas. Portanto, ele decidiu estudar o fenómeno com espírito de investigação. Recusou explicações sobrenaturais ou meramente religiosas e aplicou o método experimental semelhante ao usado nas ciências da natureza. Vamos perceber como é que o background de Allan Kardec ajudou neste estudo metódico. Primeiramente, observou as manifestações mediúnicas de forma neutra, recolhendo as respostas que os espíritos transmitiam por intermédio de diferentes médiuns. Depois, começou a formular perguntas cuidadosamente estruturadas, abrangendo temas filosóficos, morais e científicos. As respostas eram comparadas, confrontadas e repetidas com outros médiuns em locais diferentes e até em países distintos. Portanto, ele não se limitou a recolher uma resposta para as perguntas que fez. Portanto, ele fez várias perguntas, distribuiu por vários centros espíritas e essas perguntas foram feitas a vários médiuns. E os vários espíritos responderam e ele depois coligiu tudo. Já vamos ver quais foram os fundamentos para dar a resposta no Livro dos Espíritos. Kardec só aceitava como ensinamento dos espíritos aquilo que fosse. Portanto, estas são as três condições para ele aceitar uma resposta. Lógico e coerente, repetido por comunicações independentes e confirmado por diversos médiuns sérios e moralmente equilibrados.
Portanto, reparem que não é só a primeira resposta que ele aceitava. Este processo de comparação e validação deu origem a um método que ele próprio designou de controle universal do ensino dos espíritos, cuja finalidade era garantir que a doutrina não resultava da opinião isolada de um espírito, mas de uma concordância geral obtida em vários pontos do globo. Portanto, reparem, eram as respostas dos espíritos, não eram as respostas de um humano. Ele, como humano, teve o mérito de fazer as perguntas certas, mas as respostas são sempre dos espíritos, ok? O resultado deste trabalho sistemático foi a publicação, em 1857, de O Livro dos Espíritos, composto inicialmente por 501 perguntas e respostas na primeira edição e 1019 na segunda edição ampliada, que se tornou o marco fundador do Espiritismo. Portanto, este livro, O Livro dos Espíritos, é um dos 5 livros fundamentais da doutrina. A partir daí, consolidou-se como doutrina racional e organizada, fundada em 3 pilares indissociáveis: ciência, o estudo dos fenómenos espirituais com método e prudência; filosofia, a reflexão sobre o destino do ser, a vida e a moral. Moral cristã, o guia para o aperfeiçoamento do espírito através do amor e da caridade. Assim, o Espiritismo não nasceu de revelações místicas, mas de um processo de observação, comparação e raciocínio, conduzindo com o mesmo rigor que Kardec aplicava à educação e à ciência. Já vamos perceber qual é o background de Kardec. Vamos ver então quem é que foi Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Para compreender o Espiritismo é essencial conhecer a figura do seu codificador. Allan Kardec, nome que se tornaria símbolo de lucidez e equilíbrio no estudo dos fenómenos espirituais. O seu nome verdadeiro era Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu em Lyon, em 3 de outubro de 1804, numa época marcada pelo avanço das ciências e pelo declínio das ideias dogmáticas. Desde jovem demonstrou grande inteligência e curiosidade. Aos 10 anos foi estudar para a Suíça, no Instituto de Johann-Henrique Pestalozzi, um dos pedagogos mais influentes da Europa. Portanto, Pestalozzi tinha uma filosofia de educação completamente diferente e muito avançada para o seu tempo e até atualmente. Portanto, Pestalozzi acreditava que a educação devia formar o ser humano de modo integral, 3 componentes, portanto, o corpo, a mente e a moral, e Kardec incorporou profundamente essa visão. Portanto, e ele esteve bastante tempo com Pestalozzi, foi professor no Instituto de Pestalozzi e depois regressou a Paris e fundou também uma escola. Tornou-se professor de ciências, matemática, filosofia e gramática e publicou vários manuais escolares usados em escolas francesas. Era reconhecido pela sua disciplina, racionalidade e espírito científico. Portanto, reparem que ele tinha espírito científico e só assim é que foi possível fazer as perguntas de forma sistemática, como ele fez, e organizar tudo devidamente. Durante muitos anos, Kardec não tinha qualquer ligação aos fenómenos espirituais. Era um homem cético, voltado para o raciocínio e para a observação. Em 1854, ouviu falar das chamadas mesas girantes, que se moviam e respondiam a perguntas. A princípio, considerou tudo uma curiosidade sem importância, mas o testemunho de várias pessoas sérias levou a observar o fenómeno com atenção. O que convenceu não foi o fenómeno em si, mas a natureza inteligente das respostas. Respostas que revelavam lógica e coerência moral. Portanto, não poderia ser os objetos inanimados a dar a resposta, tinha que haver um princípio inteligente por trás deles. Aplicando o seu rigor de educador, começou a recolher comunicações mediúnicas, a comparar textos e a elaborar um sistema de verificação, tal como se faz numa experiência científica. À medida que o estudo avança, Kardec compreendeu que as mensagens provinham de espíritos de diferentes graus de evolução e que entre eles existiam espíritos superiores responsáveis por transmitir ensinamentos universais. Portanto, ele percebeu que havia uma graduação em termos de espíritos. Em 1857, publicou a primeira grande síntese do pensamento espírita recebido, o Livro dos Espíritos, marcando o início da codificação espírita. E a codificação espírita é constituída por 5 obras fundamentais. O Livro dos Espíritos, em 1857, que contém os princípios filosóficos e morais da doutrina. O Livro dos Médiuns, em 1861, Estudo Experimental das Comunicações Espirituais. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, Aplicação Moral dos Ensinamentos de Jesus à Luz da Razão. Em 1865, O Céu e o Inferno, onde temos os estudos das leis divinas e justiça e expiação. E em 1868, a Gênese,
que faz a análise das origens do mundo e dos milagres sobre a ótica espiritual. A escolha do nome Allan Kardec tem a ver com uma outra reencarnação que ele teve, e ele era um druida na antiga Gália. Kardec aceitou o pseudónimo com o objetivo de distinguir as obras publicadas como codificador e as obras com o pendor pedagógico. Durante 12 anos de trabalho incessante, organizou reuniões, fundou a Revista Espírita em 1858, coordenou a correspondência com centenas de grupos espíritas e publicou textos mensais de grande profundidade moral e intelectual. Faleceu em Paris em 31 de março de 1869, vítima de um aneurisma, deixando um legado de esclarecimento que atravessou fronteiras e séculos. Allan Kardec não foi apenas o codificador do espiritismo, foi o exemplo do homem de ciência que uniu razão e fé, demonstrando que o estudo metódico e o amor à verdade podem revelar o sentido espiritual da existência. Diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. A fé verdadeira é aquela que pode olhar a razão frente a frente, em todas as épocas da humanidade. Então, o que é que nos ensina o Espiritismo? Quais é que são os 5 princípios básicos universais? Portanto, o que é que distingue a doutrina filosófica, científica e moral? São então esses 5 princípios. O primeiro, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Segundo, o espiritismo é imortal, o espírito, é imortal e progride moral e intelectualmente através da reencarnação. A reencarnação é o instrumento de justiça e de aperfeiçoamento. A comunicação entre os 2 planos da vida é natural e educativa. A lei de causa e efeito rege todas as ações, permitindo ao espírito reparar e evoluir. Portanto, nós somos responsáveis por aquilo que somos neste momento. Portanto, cada um dos princípios. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O espiritismo não é materialista nem antropomórfico. Deus não é um ser humano elevado, mas a inteligência que rege o universo, eterna, imutável, imaterial e soberanamente justa e boa. Não será um velhinho de barbas brancas, como às vezes se imagina. Ele manifesta-se nas leis da natureza, na harmonia dos mundos e no instinto moral que existe em todos os seres. Assim, o Espiritismo convida-nos a compreender Deus através da razão e não apenas da crença. Segundo princípio, o espírito é imortal e o corpo é apenas um instrumento temporário. O ser humano é composto por 3 elementos: espírito, princípio inteligente e imortal, o perispírito, que faz a ligação então entre o corpo e o espírito, é o corpo fluídico que serve de elo entre o espírito e o corpo físico, e o corpo material, que é um instrumento de manifestação na Terra. A morte é apenas uma separação entre o corpo e o espírito, não é o fim da vida, mas uma mudança de estado. A consciência, o pensamento e o amor sobrevivem e o espírito continua a aprender e a evoluir em planos mais elevados ou mais densos conforme o seu progresso moral. Portanto, nós quando desencarnamos não passamos a ser melhores, somos exatamente o que éramos quando estávamos neste plano. Terceiro princípio, a reencarnação é o meio natural de aperfeiçoamento do espírito. A justiça divina manifesta-se através da lei das reencarnações, que permite ao espírito renascer quantas vezes forem necessárias para reparar, aprender e evoluir. Cada existência é uma etapa educativa. O que não se aprende numa vida, aprende-se na outra. O que se faz mal, pode-se corrigir depois. Se corrigirmos agora, melhor. A reencarnação explica as desigualdades aparentes na Terra, não como injustiças de Deus, mas como oportunidades de crescimento individual e coletivo. Portanto, nós somos o somatório de tudo o que vivemos e o que fomos nas outras encarnações. Quarto princípio. A comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material é natural e constante. O Espiritismo demonstra, pela observação dos fenómenos mediúnicos, que os espíritos podem comunicar com os encarnados. Essa comunicação não é privilégio de alguns, mas uma lei universal, presente em todas as civilizações. Contudo, Kardec advertia que a mediunidade exige equilíbrio, discernimento e pureza de intenção. O objetivo não é a curiosidade ao espetáculo, mas o ensino moral e consolador que leva ao espírito. Portanto, se nós tivermos intenções de comunicar, mas se as nossas intenções não forem boas, receberemos comunicações que também não são boas, não é? Quinto princípio. O destino de todos os espíritos é a perfeição. A evolução é a lei do universo. Todos os espíritos, criados simples e ignorantes, caminham para a sabedoria e a bondade.
O progresso faz-se através do livre-arbítrio, da lei de causa e efeito e da reforma interior. A felicidade plena é resultado do aperfeiçoamento moral. Ninguém está condenado eternamente, pois o amor e a misericórdia divina abrangem todos. O que ensina então o Espiritismo? O Espiritismo ensina-nos que a vida não termina com a morte, o sofrimento tem uma razão educativa. Nós às vezes vemos o sofrimento como um desafio e é uma oportunidade. O bem praticado é sempre recompensado e a felicidade depende do progresso moral e intelectual de cada um. É por isso uma doutrina de esperança e responsabilidade, que alia fé e razão, ciência e moral, conduzindo o ser humano à compreensão de que todos somos aprendizes na grande escola da vida. Então vamos ver o que é que distingue o Espiritismo das outras religiões. O Espiritismo distingue-se das religiões tradicionais porque não possui templos, rituais nem sacerdotes. O seu culto é interior, baseado na caridade, na prece e no esforço moral. Kardec ensina que a fé deve apoiar-se na razão e que o Espiritismo respeita todas as crenças que conduzem ao bem. Portanto, nunca foi dito que a salvação seria o Espiritismo, não é? O que torna único é a recusa da autoridade dogmática e do convite ao raciocínio. Crer para o espírita é compreender, e compreender é amar com consciência. Como seguir o Espiritismo? Ou seja, o que é que nós devemos fazer para viver o Espiritismo? Allan Kardec explica que o Espiritismo não se segue por meio de ritos nem de filiação formal a templos ou instituições. Segue-se através do estudo, da compreensão e da prática do bem. O primeiro dever do espírita é o conhecimento. Kardec recomendava a leitura cuidadosa das obras fundamentais, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios e o Evangelho segundo o Espiritismo, para compreender as leis que regem a vida espiritual. Portanto, nós, para saber como nos devemos comportar, temos que saber quais é que são as regras. Isso é fundamental. Se não soubermos, não nos sabemos comportar, não é? O estudo não é mero exercício intelectual, é o processo pelo qual o espírito desperta para a realidade da sua própria existência. Em segundo lugar, vem o discernimento. Kardec insistia que o espírita deve ser prudente na análise das mensagens mediúnicas e das crenças que surgem. O verdadeiro espírita não aceita nada apenas porque alguém disse, observa, compara, raciocina e só depois conclui. O terceiro passo é a vivência moral. É o conhecimento sem aplicação não transforma. Portanto, não adianta nada virmos aqui às palestras e comportarmos da mesma maneira. Temos que fazer uma transformação, um esforço para a transformação. O Espiritismo convida cada pessoa a colocar os seus princípios em prática, na família, no trabalho, nas relações humanas, procurando agir sempre com paciência, perdão, empatia e solidariedade. Não é fácil, mas temos que fazer um esforço. Kardec resume isso dizendo que o espírita deve instruir-se para melhor fazer o bem. Por fim, a caridade é o cimento que une todos os aspectos da doutrina. E nós temos aí muito cimento, se vocês quiserem, temos aí muitos trabalhos para poderem aplicar os conhecimentos. Caridade aqui não é apenas dar bens materiais, mas compreender, consolar e ajudar. É o amor em ação. Seguir o Espiritismo é, portanto, uma escolha consciente de crescimento espiritual. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, diz: a fé precisa de uma base. Uma base é a compreensão daquilo em que se acredita. Agora, conclusões. Allan Kardec encerra o Evangelho segundo o Espiritismo com uma frase que sintetiza toda a filosofia espírita. Reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. O Espiritismo não exige perfeição, mas esforço consciente. Portanto, temos que fazer um esforço, e às vezes grande, para fazermos essa mudança. Cada progresso, por pequeno que pareça, representa uma vitória do espírito sobre o egoísmo e o orgulho. Ser espírita é compreender que não estamos na Terra por acaso. Cada situação que enfrentamos, alegria, perda, desafio, é uma lição cuidadosamente ajustada ao nosso grau de entendimento. Nós às vezes queixamos, mas as lições que nós temos é para o nosso crescimento. E seremos capazes de as ultrapassar. O verdadeiro espírita é alguém que procura melhorar-se diariamente,
reconhecendo os próprios erros, agir com humildade sem se sentir superior a quem pensa diferente, educar-se moralmente, dominando impulsos de intolerância, inveja ou vaidade. Servir ao próximo, lembrando que toda ação de bondade é uma semente de luz. Kardec afirma que o progresso espiritual começa na reforma íntima, o trabalho de autotransformação que cada um realiza dentro de si. E essa mudança pessoal tem reflexos coletivos. Quanto mais espíritos despertarem para a fraternidade e a razão, mais justa e harmoniosa será a humanidade. O Espiritismo não veio para criar uma nova religião, mas iluminar as consciências e conduzir o ser humano à maturidade moral. Assim, o verdadeiro espírita não se define por palavras, mas pelo exemplo, aquele que aprende, compreende e serve, espelhando paz e esperança à sua volta. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, diz: o espiritismo marchará com a razão e nunca contra ela. Agora, para consolidar esta palestra, eu aconselho-lhes a leitura do livro O que é o Espiritismo, escrita por Allan Kardec em 1859. É uma obra de caráter introdutório e que deve ser lida, se calhar, antes das grandes obras. E Kardec escreveu para responder às dúvidas mais frequentes de quem queria compreender a doutrina espírita sem preconceitos, explicando-a de uma forma simples e lógica. O primeiro capítulo até uma conversa com uma pessoa que não acredita no espiritismo e vai fazendo perguntas, algumas inadequadas por não conhecer o espiritismo. E Allan Kardec, com a sua lógica, vai explicando passo a passo. Portanto, no prefácio, eu só falo aqui no prefácio. No prefácio, o autor esclarece o propósito do livro e resume a essência do espiritismo. No fundo, é um bocadinho o que nós estivemos a ver até agora. O espiritismo não é uma invenção de um homem, mas o resultado da observação dos factos e das comunicações dos espíritos. O seu objetivo é provar a existência e a imortalidade da alma, explicando as relações entre o mundo material e o espiritual. Não se trata de uma religião nova, mas de uma ciência moral e filosófica, que tem por base a razão e o amor ao próximo. Kardec sublinha que os ensinamentos espíritas foram obtidos através de múltiplos médios em diversos lugares do mundo, confirmados pela concordância universal das comunicações. O autor recorda que o espiritismo não pretende destruir crenças sinceras, mas dá-lhes um fundamento racional, afastando o misticismo e o fanatismo. O livro apresenta-se como uma primeira leitura para quem quer conhecer o essencial antes de abordar as obras maiores da codificação. Kardec concluiu o prefácio com um apelo à razão e à fé esclarecida. Não se deve acreditar cegamente, mas examinar com cuidado, observar e comparar. A fé sólida é aquela que pode olhar a razão face a face. Assim, o autor convida-nos a estudar com um espírito livre e mente aberta, pois o espiritismo não exige crença, mas compreensão e existência interior. Ao ler o prefácio, cada um pode refletir sobre 3 perguntas. O que distingue a fé raciocinada da fé cega? De que modo o espiritismo liga a razão ao sentimento? Que papel tem o conhecimento do progresso moral e espiritual do ser humano? Esta leitura é o primeiro passo para compreender o que Kardec chamou de religião da inteligência e do amor. Um caminho de libertação interior que nos ensina a viver com sentido, responsabilidade e esperança. Portanto, se perguntarem o que é o espiritismo, certamente já sabem elaborar uma resposta mais fundamentada. Pronto, e acaba aqui a minha apresentação.